Olá, amigos, eu sou o professor Eduardo Maciel, esse é o portal EAD do Instituto Humaniza. Hoje, a nossa disciplina é sobre antropologia teológica. Nós vamos estudar nesses próximos minutos sobre a antropologia. A antropologia, ela é a junção, etimologicamente, de duas palavras gregas. Anthropos, que significa homem, e logia, que significa estudo, razão ou pensamento. Então a antropologia, ela é a ciência que estuda o homem, a ciência que estuda a humanidade. Não confundam com sociologia, porque a sociologia é a ciência que estuda o homem em sociedade. A antropologia, ela estuda, o objeto de estudo da antropologia é propriamente o ser humano. É esse anthropos, que é o homem, no sentido genérico, homem e mulher. Então, é o estudo, o objeto de estudo da antropologia é o homem. E de formas diferentes, muitas criaturas elas foram criadas. A Bíblia Sagrada, ela vai relatar em Gênesis, a partir do capítulo 1, 2 e 3, a criação. Então, o homem, ele é a coroa da criação. O homem, ele é criado de maneira diferente que os demais animais. Em Gênesis nós encontramos uma riqueza de detalhes sobre a criação do homem. Tanto Adão, que foi criado do pó da terra, como também Eva, que foi criada da costela de Adão. Esse texto que nós temos em Gênesis, a partir do capítulo 1, no verso de número 6, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o homem, dentro de uma visão teológica, antropológica, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos esse conselho divino nesta reunião com a Trindade, para que o homem fosse feito semelhante, o que nós chamamos de imago Dei, o homem semelhante a Deus. Interessante, nessa reunião com a Trindade, o verbo façamos, ele exprime para nós uma harmonia. Deus, ele não disse para o Filho e para o Espírito Santo: façam vocês o homem conforme a imagem e a semelhança de vocês. E Deus também não disse para o Espírito e para o Filho: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Não. Façamos algo harmonioso e que nos denota aí união. Então, de forma imediata, Deus, ele lança o projeto da criação. O que nós veremos nessa aula de hoje? Nós veremos a semelhança natural do homem com Deus, a semelhança moral do ser humano com Deus. Veremos um pouquinho sobre ideologia de gêneros, o que Deus criou, macho e fêmea. Veremos a formação do homem, veremos também a formação da mulher e veremos também a queda, a constituição do ser humano e as teorias que existem: criacionismo, evolucionismo, lacanianismo. Veremos todas essas teorias. Começando nesse tópico de número 1, vamos falar sobre a semelhança natural com Deus. Nós temos o imago Dei
como eu já disse, e isso é bom nós entendermos isso, né? Tem até um termo em hebraico que é teslen. E teslen significa imagem moldada, uma figura moldada, uma imagem no sentido concreto da palavra. Em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27, nós temos a imagem, que no hebraico é teslen. E também temos a semelhança, que é o imago Dei. A semelhança no hebraico é o demut. O demut, ele também se refere à ideia de similaridade, mas num aspecto mais abstrato do idealístico. Por exemplo, os gêmeos. Os gêmeos, irmãos gêmeos, você deve conhecer alguns. Irmãos gêmeos, eles são iguais ou eles são semelhantes? Na realidade, eles são semelhantes, porque são indivíduos, individuais. E a pior coisa, talvez, para um gêmeo é nunca ter tido um bolo de aniversário só seu, porque todos os aniversários comemora-se com o irmão e tudo é muito dividido entre os gêmeos. Mas cada um são indivíduo, cada um tem personalidades distintas, cada um é uma pessoa. Então, os gêmeos, eles não são iguais, os gêmeos, eles são semelhantes. É o que a palavra demut do hebraico demonstra para nós. O homem, de alguma maneira, ele é o reflexo de Deus. Ele é a imagem de Deus, ele tem a luz de Deus, ele é semelhante a Deus. Nós podemos falar sobre os elementos químicos da terra e os elementos do corpo humano. Veja que na terra existem alguns elementos como oxigênio. No corpo humano também existe oxigênio. Na terra existe magnésio. No corpo humano nós encontramos também magnésio. Na terra existe hidrogênio. No corpo humano nós encontramos também hidrogênio. Existe cálcio na terra. No corpo humano nós também encontramos cálcio. Encontramos fósforo no corpo humano da mesma maneira. Na terra nós encontramos o potássio. No corpo humano também existe uma quantidade de potássio. Na terra nós encontramos sódio e ferro. No corpo humano existe sódio, existe ferro. Na terra nós encontramos o enxofre. Também encontramos no corpo humano o enxofre, o zinco, o carbono. Encontramos na terra. No corpo humano existe zinco, existe carbono. Então existem vários elementos aí que são comuns, tanto na terra como no corpo humano. O que talvez nós não encontramos no corpo humano é o iodo, é o flúor, é o cloro, que existe na terra. Talvez sejam alguns elementos aí que não tem essa imagem, esse imago, mas tenha essa semelhança. Agora o nosso segundo tópico, que nós vamos trabalhar nessa videoaula de antropologia teológica, é a semelhança moral com Deus. O que seria a semelhança moral com Deus? Começando pela lei interior, que nós chamamos de consciência. A sua consciência, ela tem um referencial. A sua consciência, ela tem um padrão de valor que aponta para o certo, que aponta para o errado. A nossa consciência é como se fosse uma campainha que nós temos. Já viram aquelas campainhas que tocam? Blim, blom. É uma campainha que nós temos no nosso interior
principalmente quando fazemos coisas erradas. Principalmente quando fazemos coisas que não agradam a Deus. Aí a campainha toca, blim, blom. Então o que nós precisamos, como pessoas que acreditam nessa antropologia teológica, ter a nossa consciência alinhada com a palavra de Deus. Se nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 9, diz assim: mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Aqui a passagem é sobre o apedrejamento da mulher adúltera. Eles queriam apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. A comunidade judaica é uma comunidade, na época, muito machista, onde o homem ele tinha muitos direitos e a mulher não tinha direito algum. Essa mulher ela foi pega em adultério. A lei de Moisés mandava matar, apedrejar essa mulher em praça pública. E perguntaram para Jesus para testá-lo: mestre, o que você acha? Devemos matar essa mulher? E Jesus ele disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Jesus então fez um exercício para que esses homens acessassem a sua consciência. Acessando a sua consciência, eles se retiraram um a um. E ninguém apedrejou a mulher, porque todos eles tinham pecados. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Tem um outro texto em Romanos, capítulo 2, versículo 15, que eu gostaria de comentar com você, que diz assim: e esses mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então cada um tem a sua consciência. É óbvio que hoje nós vivemos em um mundo relativista. E por causa do relativismo, o certo e o errado é relativo para alguns. Para alguns, por exemplo, passar por um sinal vermelho, um farol vermelho, não é um crime, não é um delito, não é errado. Para mim, na minha consciência, ultrapassar um sinal vermelho é ferir uma lei de trânsito e a minha consciência vai doer. Então, cada um tem a sua consciência. A consciência, ela expõe as nossas culpas diante de Deus e nos levam para o arrependimento e nos levam para o perdão. Por que que o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, é o único pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não há perdão para quem blasfema, porque a consciência do ser humano, quando ele blasfema, é totalmente cauterizada. Então não existe mais perdão, então não existe mais arrependimento. Se uma pessoa não se arrepender, como é que ela vai obter a salvação? Com uma consciência cauterizada, não existe possibilidade de perdão. Eu quero falar também, nesse segundo tópico ainda, dentro de um padrão moral, o que seria essa semelhança com Deus. Essa semelhança com Deus, dentro de um padrão moral,
mesmo que a sua consciência seja suplantada, há impresso na alma humana um ideal de perfeição, um ideal de retidão. É claro que o homem por si só, sem Deus, ele não consegue ser perfeito, ele não consegue ser reto, mas nós temos uma noção conscientemente de fazer o bem, de ser uma pessoa, um ser humano integral, completo, perfeito, permeando todas as ações humanas por causa da nossa consciência. Então eu digo, quando fazemos o que é errado, a nossa consciência dói. A campainha toca. Blim, blom. Você errou. Vai lá. Pede desculpa. Se acerta. Isso não tá bom. Isso não está certo. E aí a gente acaba se arrependendo, acaba se reconciliando com alguém que entristecemos. Então, resumindo, essa parte da semelhança moral. O homem, ele é um agente moral, o homem, ele é um agente espiritual, que por causa do pecado, ele teve essa imagem e essa semelhança descaracterizada. Então, o homem acaba se descaracterizando, humanamente falando, figuralmente falando, simbolicamente falando, por causa do pecado original. Quando Adão peca, quando Adão dá ouvidos à sugestão de Eva, que estava ali influenciada pela serpente, o ser humano acaba perdendo a sua consciência, perfeição, e aí o homem, ele acaba trazendo para sua imagem e semelhança, que outrora era perfeita, porque Deus fez um ser perfeito. Outrora, essa imagem e semelhança era perfeita, mas agora esse ser humano, ele começa a viver em pecado. E essa imagem, essa semelhança é descaracterizada. O interessante que nós encontramos também em Gênesis é que Deus, ele criou dois tipos de seres humanos. Deus criou um tipo chamado macho, que foi Adão. E Deus criou um outro tipo chamada fêmea, que foi a Eva. O projeto de Deus inicial é o gênero masculino, o homem, e o gênero feminino, a mulher. O que me assusta muito na pós-modernidade é que o ser humano, na sua ideologia de gênero, ou na sua diversidade de gênero, ele começa a construir várias identidades sexuais. Então, hoje você vai fazer um e-mail, por exemplo, no Google, o Gmail, né? E aí você tem lá para botar o seu nome, os seus dados. Aí você tem um ícone lá, um tópico lá que você vai escolher se você é do sexo masculino, se você é do sexo feminino, ou se você é de outro sexo. Aí quando você clica ali no Google, fazendo um e-mail, uma coisa simples, que você é de outro sexo, nem masculino, nem feminino, ele abre para você uma possibilidade de 8 escolhas que você... 8 não, me perdoem. 28. Se fosse 8 ainda estava bom. 28 possibilidades que você pode escolher. Você pode escolher o heterossexual masculino, o heterossexual feminino,
o homossexual masculino, o homossexual feminino, o bissexual, o transexual, transgênero masculino, o transexual feminino, transgênero, o pansexual, enfim. São tantas possibilidades que eu não saberia explicar para você aqui numa videoaula de 30, 40, 50 minutos as possibilidades dentro dessa identidade sexual, esse papel sexual. Porque originalmente, e nós estamos estudando antropologia teológica, só existem dois sexos, masculino e feminino. Aí a gente faz até uma brincadeira, né? Porque a ideologia de gênero, ela diz que você não pode rotular a criança como menino, orientando ele a brincar de carrinho. Não pode rotular a menina como menina, rotulando ela para brincar de boneca. Então ela primeiro vai crescer, primeiro ela não é nada, não é menino, não é menina. É isso que a ideologia de gênero prega. Depois que essa criança crescer, aí ela vai fazer a sua escolha. Se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher, se ela quer ser transgênero, se ela quer ser pansexual. Depois ela vai escolher. Aí nós fazemos até uma brincadeira, né? Pitoresca. Depois eu escolho se eu quero ser um carro, se eu quero ser uma Kombi, se eu quero ser um animal. Gente, biblicamente falando, antropologicamente e teologicamente falando, Deus ele criou macho e fêmea. E aí o homem, na sua imago Dei descaracterizada, ele tem criado desdobramentos, pelo menos 28 modelos aí de opção sexual. Então nós temos essa determinação do sexo e temos uma bandeira muito forte hoje sendo levantada pelo grupo LGBT. Agora tem mais algumas letrinhas aí que eu não sei te falar. Antigamente era LGBT, agora colocaram algumas letrinhas a mais. Mas aí nós precisamos recorrer à Bíblia. O que a Bíblia falaria, ou fala, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que Deus fala sobre o homossexualismo, esses gêneros, essas ideologias, essas orientações sexuais. O que Deus vai falar sobre isso? Vamos a Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 24. A gente vai ler, vai fazer a leitura aqui até o 32. Romanos, capítulo 1, 24 até o 32. Pelo que Deus os entregou aos seus desejos, os desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pelo que Deus abandonou-os, as suas paixões infames. Até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher e inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros. Significa homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpezas, recebendo em si mesmos penalidades devidas aos seus erros, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, e não somente os que tais coisas praticam, mas também os que aprovam essas coisas. Então aqui em Romanos,
capítulo 1, do 24 ao 32, o apóstolo Paulo está tratando sobre homossexualismo. É óbvio que na cultura romana, na cultura grega, já existia a prática, mas não o conceito. Não existia homoafetivos, casais homoafetivos, não existia homossexuais, não existia lésbica, não existia gay. Não. O que existia era a prática. Hoje nós temos o conceito e entendemos que a prática é a mesma. Aí nós temos dados que no Brasil, na década de 80, 90, muitas pessoas morreram contraindo o vírus da AIDS. Muitos homens, principalmente aí de 35 a 39 anos, que é a faixa etária mais atingida pelo vírus da AIDS, muitas mulheres, ao longo dos anos, foram infectadas, muito provavelmente, por causa dessas relações homoafetivas. Então isso é um dado, né? 45% das pessoas infectadas tiveram relações bissexuais ou relações homossexuais. Então isso é um dado que nós precisamos também colocar na balança, refletir sobre isso e procurar entender o porquê dessa imago Dei, desta imagem e semelhança de Deus sendo descaracterizada desta maneira. Nós temos as causas. Para alguns as causas são genéticas, biológicas, cerebrais, hormonais, mas nós não vamos ter nenhuma comprovação sobre isso. Alguns vão dizer, é porque a mãe, quando estava grávida dele, desejava muito uma menina e essa carga genética foi passada para ele e depois, ao longo dos anos, ele se tornou um gay. Não há uma comprovação científica sobre isso. Outros vão dizer, não, ele se tornou um gay porque ele comeu muito frango e os frangos hoje têm enxertados nele hormônios femininos. Também ainda não temos comprovações científicas. A segunda causa, além da genética, ela pode ser circunstanciais. Pais, criações e desilusão. Um jovem que se desilude no amor, digamos que ele namorava uma menina ou ela namorava um rapaz, por causa da desilusão afetiva, pode ser, né, numa causa circunstancial, que passou a não querer mais se relacionar com pessoas do sexo oposto. Agora elas optaram em se relacionar com pessoas do mesmo sexo. A criação também e também os pais podem, talvez de maneira circunstancial, ter dado, né, um start nessa vida homoafetiva, essa vida de homossexualismo. A terceira causa é o psiquismo. E aí, quando falamos de psiquismo, a gente vai falar de distúrbios. Talvez a pessoa tenha na sua psique algum distúrbio e esse distúrbio fez com que essa pessoa optasse pela ideologia de gênero, optasse em não assumir o que verdadeiramente ela é. Alguns vão dizer assim, mas eu nasci menina em corpo de menino. Outros vão dizer, mas eu nasci menino, né? Nasci no corpo de menino, mas eu sou menina.
Então isso também pode ser uma causa de psique, de distúrbio. Uma outra causa também pode ser uma opção, também pode ser uma escolha. Às vezes a pessoa ela opta, às vezes a pessoa ela escolhe, né? Como lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12 e 13, então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposo, o homem estava se explicando para Deus. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Então respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então parece que a humanidade ela tem uma tendência a se eximir das suas culpas, das suas escolhas e a transferir as suas responsabilidades. Parece que a humanidade vive fazendo o papel de vítima. Ai, como eu sou um coitado. Ai, como eu sofro. Ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me valoriza. Gente, as escolhas, elas são opcionais. Você pode fazer a escolha que você quiser na sua vida, mas as consequências, elas são obrigatórias. Os desdobramentos não tem como a gente fugir. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências dessas escolhas. Então entenda que Deus ele criou um macho, Deus ele criou fêmea. Ah, mas eu não quero ser macho. Ah, ela não quer ser fêmea. Então depois vejamos o desdobramento dessas escolhas, porque isso é opcional. Eu quero falar também, nesse tópico de número 3, que o ser humano, que o homem, ele foi feito para dominar a natureza. Lá no versículo 26, na parte B de Gênesis, né? Gênesis 1, 26, Deus ele fala assim, que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, sobre tudo o que se move sobre a terra. Então aqui nós temos verdadeiramente o conceito de Deus, o projeto de Deus na formação do homem para que ele dominasse. O ser humano ele foi feito para dominar e não para ser dominado. Ultimamente, muitos têm sido dominados pelos vícios. Ultimamente, muitos têm sido dominados por aquilo que lhe prende, por aquilo que lhe aprisiona. Deus ele criou a humanidade para cuidar do planeta. Em auxílio direto, Deus coloca no ser humano um domínio e um sentido de guiar, um sentido de dominar, um sentido de cuidar, um sentido de reservar o máximo que puder para não destruir o planeta. Então Deus coloca essa ideia da ecologia que o homem hoje, né, parece que tem esquecido, e começam as queimadas, começam a desmatar a Amazônia, tem os incêndios florestais, mas a nossa Amazônia é o pulmão do mundo. Se nós destruirmos a natureza, destruirmos as árvores, destruirmos os rios, daqui a pouco esse mundo aqui vai virar um pandemônio. As catástrofes, elas vão começar a ocorrer. Então é algo que nós precisamos repensar no sentido de ecologia,
Porque Deus coloca eu e você aqui para dominarmos, cuidarmos dessa terra que Ele nos deu. Eu quero falar nesse quarto tópico dessa nossa videoaula sobre antropologia teológica, sobre a formação do homem. Nós já lemos o texto de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou macho e fêmea, ele abençoou o homem, ele disse para o homem, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitar. Então Deus ele forma o homem do pó da terra, como diz Gênesis 2:7, e ele sopra nas narinas do homem o ruach, que é o fôlego de vida, que é o sopro, e ali o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós temos alguns verbos hebraicos, como barar, como assar ou asser, como yatassar, e esses verbos hebraicos, eles nos dão a noção do que esse texto nos demonstra, né? Quando falamos em asser ou assar, significa, na linguagem hebraica, fazer. Fazer está aqui no plural. É a presença ativa de outra pessoa na criação que aponta para a Trindade divina. Então, quando Deus ele diz façamos, é a ser. Deus fez sozinho? Não. Existe uma Trindade divina envolvida nesse projeto criacionista de Deus. Quando Deus fala bará, Deus está falando, em hebraico, né? Bará é criar. Exatamente como nós encontramos em Gênesis 1:1, Gênesis 1:21, Gênesis 2:3. Bará, criar. É quando Deus ele cria do nada, sem nenhuma matéria-prima, sem pó, sem costela. Ele diz, raiar, haja luz. E houve luz. A luz não existia, mas o Senhor iluminou, pelo menos os primeiros dias, com uma luz primeva, que era sua própria luz, para que depois, no quarto dia, ele criasse o sol, a lua e as estrelas. Então nós vemos aqui esse verbo criar, que é bará. Deus ele cria do nada, através da palavra. E temos também um terceiro verbo, que é yatassar. Yatassar é formar. E nesse contexto de formar, nesse vocábulo, nesse verbo, nós entendemos a formação de um vaso, exatamente como um oleiro trabalha, né? É importante aqui no yatassar que existe uma matéria-prima, que é o barro, que é a argila. Só que antes do oleiro, aquilo ali não é nada, é apenas matéria-prima, é apenas barro, é apenas argila. Mas quando o oleiro começa a trabalhar na sua roda, aquilo ali se torna um vaso muito especial. E quando Deus ele sopra ruach, o sopro da vida, aí o homem deixa de ser um boneco de barro e passa a ter uma alma vivente. Então, esse é o verbo. E depois ele cria a mulher com uma outra matéria-prima, que é a costela do homem. Ele vai formar a mulher com um pedacinho do homem. Está descrito lá em Gênesis, capítulo 2,
versículo 22. Então nós temos esses verbos aí que falam sobre construir, que estão ligados a uma obra de engenharia. Falando no tópico 5, sobre a queda da humanidade, sobre a queda do homem, o Senhor ele fez brotar, como diz o texto de Gênesis, lá na terra, todas as árvores agradáveis, todas as árvores boas às vistas para comer. Mas ele colocou uma árvore no meio do jardim, e ele colocou o nome dessa árvore no meio do jardim de conhecimento do bem e do mal. O homem ele podia comer de todas as árvores, mas Deus ele coloca no meio do jardim uma árvore que ele não deveria tocar. O que é isso, professor? Princípio de obediência. Vocês poderão comer de tudo, mas vocês devem ser obedientes, porque essa aqui do meio do jardim vocês não poderão comer. E aí parece que aquilo que é proibido é sempre mais gostoso, né? O ser humano passou a desejar aquela árvore, a serpente mudou o enredo, Deus ele disse, o dia que vocês me desobedecerem e comerem, vocês vão morrer. A serpente, não é nada disso, vão morrer coisa nenhuma. Eles comem dessa árvore, e essa árvore traz para eles o mal. Porque agora o bem e o mal estavam diante do homem. Até então só o bem, mas o mal começou a entrar. E aí então começam a nascer as primeiras coisas negativas. Porque o homem começa a identificar a sua nudez. Quais são as consequências do pecado, da desobediência? O pecado afetou tanto a vida física como a vida psíquica do homem. Aí Paulo vai escrever lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. A morte física é uma consequência do pecado, porque lá no Éden o homem não morreria, o homem seria eterno. Adão seria um ser espiritual, eterno, ele não iria conhecer a morte. Mas por causa do pecado, houve então uma eterna separação de Deus. O Criador foi enfático, ele avisou, porque o dia que dela comerem, vocês morrerão. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eles não obedeceram, eles não ouviram. E por isso caíram. Em segundo lugar, o pecado vai afetar a vida espiritual do homem. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. Eu não quero que esse salário seja depositado na minha conta hoje. Posso depositar na sua conta, professor Eduardo Maciel? Eu não quero, porque o salário desses pecados são a morte. Adão ele não morreu no mesmo dia que pecou, mas o pecado entrou e a possibilidade de viver foi sendo tirada de Adão a cada dia. Como nós hoje, a partir do momento que você nasce, a cada dia você está mais próximo da morte física, não da morte espiritual, mas da sua morte física. A cada dia que você vive, você está mais próximo da sua morte. A cada dia você está morrendo, digamos assim. Agora, esse pecado de Adão
faz com que ele venha romper com Deus. Causou a morte espiritual dele. No momento exato que ele pecou, o homem se separou de Deus. O homem se escondeu de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: somos herdeiros da corrupção moral de Adão. Então, o que nós herdamos? Maldição para a nossa vida. Também ele diz assim, o pecado entrou por um homem no mundo. No próprio texto do capítulo 5, versículo 12. E por isso a morte passou para todos os anos. Por isso todos pecaram. Pela ofensa de só um, como diz o versículo 17, a morte reinou. Então foi pela desobediência de um só homem que muitos foram feitos pecadores, inclusive eu. E se não fosse Jesus morrer na cruz para me libertar, para me salvar, eu estaria até hoje separado de Deus pelo estigma adâmico. Agora vamos ver algumas interpretações erradas sobre a queda. Em primeiro lugar, o fruto não é algo comum como uma maçã. A gente vê, né, nas histórias, nas fábulas, as pessoas dizendo que o fruto foi uma maçã. Isso não é verdade. O fruto é o conhecimento do bem e do mal. Não é maçã, não é jaca, não é coco. O fruto é algo que eles desenvolveram em sua vida. A segunda interpretação errada do fruto: comer o fruto foi o ato sexual. Não, o ato sexual já havia entre Adão e Eva, porque Deus mandou multiplicar e encher a terra. Então não havia proibição sexual. Ao contrário, multipliquem, fecundem, dê filhos. A terceira interpretação é que, como um ser inteligente como Deus poderia criar o homem e a mulher com uma capacidade de se relacionar com ele e depois proibir. Será que Deus ele não previa que Adão, que Eva pecariam? É claro que Deus ele previu. Só que Deus ele dá o livre arbítrio para o homem. O homem ele é livre para fazer as suas escolhas. Se Adão também optasse em não comer, nós estaríamos no Éden até hoje. Um sexto tópico que eu quero tratar com vocês ainda nessa videoaula é sobre a constituição do ser humano. Dentro de uma tricotomia, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Em outras palavras, o ser humano ele é bio, psíquico, espiritual. Assim como Deus é trino, Pai, Filho, Espírito Santo, o ser humano também ele é trino, corpo, alma e espírito, dentro de uma tricotomia. Os judeus não vêm dessa maneira, os judeus eles vêm de maneira dicotômica, dentro de uma dicotomia. Nós que somos ocidentais e que temos influência do helenismo, da cultura grega, é que nós entendemos a constituição do ser humano como trina. Nós temos o Espírito Santo se relacionando com o nosso espírito. O Espírito de Deus, ele certifica com o espírito do homem. Então é importante ter o Espírito de Deus na sua vida para que você possa compreender as coisas do Espírito. O corpo é a parte física, é a parte material, é através dos 5 sentidos: ver,
ouvir, cheirar, saborear e tocar. O corpo é essa casca aqui que você está vendo. Você não está vendo a verdadeira pessoa do professor Eduardo. Você está vendo o corpo dele. Então eu sou identificado pelo meu corpo. A alma é a sede da personalidade humana. Se relaciona com o seu corpo, se relaciona com o seu espírito. É a sede das emoções, das vontades. É o centro decisório. São os sentidos. É a psique. É o racional. E o espírito é um elemento singular que se relaciona com Deus. A função do espírito é entender as coisas espirituais ligadas aos céus. É o canal de comunicação com Deus. Eu até digo na brincadeira que a alma é Maria vai com as outras. Quando você busca as coisas de Deus, a tua alma fecha com o teu espírito. Quando você não busca as coisas de Deus, busca as coisas da carne, a tua alma fecha com o teu corpo, com os prazeres da carne. Então a alma, ela é meio que Maria vai com as outras. É claro que na brincadeira que eu estou falando isso. Também precisamos entender o contato com Deus, o relacionamento com Deus, tanto horizontal como também vertical. Ao longo do relacionamento do homem tríplice, corpo, alma e espírito, nós precisamos nos conectar de maneira vertical com Deus, eu e Deus, coisas do espírito, mas também de maneira horizontal, eu com o meu próximo, eu com a minha comunidade, eu com os meus irmãos. Por isso talvez o formato da cruz seja esse, né? Horizontal, eu e o meu próximo. Vertical, eu e Deus. Então é muito interessante nós entendermos essa conexão do ser humano e entendermos também essa tricotomia que nós estamos falando nessa videoaula. O sétimo assunto que eu gostaria de falar, e esse é o assunto que vai fechar a nossa videoaula deste dia, é sobre as teorias, tanto da evolução, como do fixismo, que é o criacionismo. E aí nós vamos ter várias correntes. Nós vamos ter o fixismo ou criacionismo dizendo que quem criou todas as coisas foi Deus. Quem é criacionista acredita que Deus criou todas as coisas com um propósito. Acredita na Bíblia, acredita em Gênesis. Já os discípulos, né, já aqueles que acreditam nas teorias da evolução, aí nós vamos ter um homem chamado Jean-Baptiste Lamarck, e por isso a teoria dele evolucionista é o lamarquismo, vai dizer que não. Vai dizer que as formas da vida, elas progridem numa transformação gradual, de maior complexidade. Então ele vai achar também, dentro da sua obra sobre filosofia zoológica, que o homem ele vai evoluindo. Uma girafa que anos atrás não conseguia comer numa árvore muito alta, porque o seu pescoço não era um pescoço tão avantajado, ao longo dos anos ela vai forçando, até chegar aquele pescoção da girafa que nós conhecemos hoje. Por isso que a girafa ela consegue comer das folhas das árvores mais altas por causa de uma evolução no seu pescoço. É a teoria do lamarquismo.
Ele olha para zoologia e entende essas coisas. A mais famosa é a do Charles Robert Darwin. Darwin nasceu em 1809, morreu em 1882. E o que é o darwinismo? O darwinismo, ele é justamente essa evolução. Para ele, a espécie que mais se aproxima do homem no seu DNA é o macaco. E ao longo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, o homem, que era macaco, vai evoluindo-se até chegar a nós, seres humanos. Então isso é uma teoria, eu nem quero desconstruir ela aqui, mas ela não está de acordo com aquilo que nós entendemos dentro da teologia. A gente pode falar também ainda do mutacionismo e do neonarvinismo. O que seria esse mutacionismo? Ele começa em 1900 com Hugo de Vries, lá na Holanda, e ele é baseado em um artigo que ele leu sobre mutações. Então ele vai sugerir aí as mutações de insetos e de animais que vão se adaptar na água, como o hipopótamo, e de animais que vão se adaptar no ar, como o morcego, e animais que vão se adaptar no solo. Então, para ele, vai haver essa seleção e essa adaptação pelo meio convergente aonde se vive. É um exemplo, por exemplo, dos anfíbios. Nós também teremos a evolução teísta. A evolução teísta diz que Deus não existe e que a vida pode emergir. E assim o fez. Naturalmente, como blocos de construção pré-existentes, sem vida sob influência de leis naturais. E a segunda alternativa do teísmo, da evolução teísta, é que Deus não executou apenas um ou dois milagres para a origem da vida como conhecemos, mas os seus milagres foram numerosos. Ele guiou a vida passo a passo dentro de um percurso. Então nós vamos ter várias teorias, né? Várias teses. Tem a teoria da evolução, que vai contradizer o cristianismo, o criacionismo. O próprio Papa Francisco, ele diz que a teoria da evolução, Big Bang, ele vai contradizer as doutrinas cristãs. E é isso que eu queria transmitir para você nessa nossa videoaula. Eu queria que você entendesse de fato todas essas facetas e todos esses tópicos que nós falamos hoje sobre a antropologia teológica. Eu quero que você faça um trabalho, envie para o nosso e-mail, que está aqui no rodapé, envia para esse e-mail. Eu quero que no seu trabalho você faça uma pesquisa sobre a antropologia teológica, falando de coisas, pesquisando coisas que nós nessa videoaula não abordamos. Se existe um tema que nós não abordamos nessa videoaula, essa será a sua pesquisa para que você receba a sua nota nessa disciplina, tá bom? Você pode até se aprofundar mais nas teorias da evolução, você pode se aprofundar mais no tricotomismo e no dicotomismo, você pode se aprofundar mais na constituição humana, no Imago Dei. Eu quero que você amplie a aula de hoje através de um trabalho de pesquisa que você vai nos enviar através do e-mail, tá bom? Eu, professor Eduardo, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até
a próxima aula. Bons estudos!